E o que que você acha que é esse lugar? Hospital? Não sei. Um hospital? E você acha que passa bastante gente por aí, pelo tamanho? É grande, né? E é muito reto ou é muita curva? Uh, Muita curva? que a cobertura desse prédio parece igual uma boca, porque é muito inclinado assim e fica parece a boca. Você acha estranho esse prédio? Ou você acha bonito? Bonito também é um pouco estranho. É muito colorido. Dá pra ver os canos de água, os canos de... Todos os canos que tem nos prédios e não fica aparente assim pra você ver. Fica escondido, Fica né? escondido, fica normalmente dentro do Ele é um prédio. arquiteto bastante relevante para a história da arquitetura, porque ele foi um dos primeiros da geração dele que conseguiu colocar de maneira efetiva, de realmente conseguir realizar um projeto que ele simboliza um novo pensamento que estava surgindo na arquitetura. Esse conceito já de uma cidade mecanizada, feita de componentes que se encaixavam, ele foi um dos primeiros que conseguiu efetivamente fazer isso, né? Ele já tinha algumas experiências. Ele estudou primeiro na Architectural Association, depois em Yale, foi a formação dele. Nesse período ele travou contato com outro arquiteto britânico, eles tiveram uma sociedade no começo da carreira deles, e já tinha algumas experiências. São dois arquitetos, um deles é o Norman Foster e o outro é esse arquiteto sobre o qual a gente está falando, e eles desenvolveram ao longo da carreira deles uma arquitetura bastante voltada para uma abordagem high-tech, uma arquitetura associada à engenharia, a ideia de que os edifícios são sistemas de componentes que se encaixam e se montam. Então ele teve uma primeira parceria com o Norman Foster, que acabou não dando certo. O escritório eram ele, o Foster, duas arquitetas, cada um acabou se casando com uma das arquitetas, então eram dois casais, mas não deu muito certo essa parceria. Depois ele seguiu carreira solo com a esposa dele e outros colaboradores, e depois ele teve um período no qual ele colaborou com o Renzo Piano. E foi o período mais frutífero, eu acho, que realmente colocou ele numa projeção internacional, quando eles ganharam um concurso para o Centre Pompidou em Paris. Foi o Renzo Piano e esse arquiteto britânico do qual a gente está falando. Esse concurso foi um concurso muito grande, famoso, o júri era muito importante, o Oscar Niemeyer estava como júri desse concurso, E de fato esse é o primeiro projeto em que se coloca essas ideias do edifício com estrutura metálica para fora, o edifício que tem as entranhas dele à mostra, meio que querendo, de certa maneira, expor quais são todos os sistemas mecânicos ou prediais que existem no edifício. E o conceito do Centre Pompidou, na verdade, é uma grande laje livre, completamente desobstruída, para você ter um layout flexível para as exposições do Pompidou, e todos os sistemas estão para fora e à mostra, identificados pela cor, de uma maneira didática na qual o visitante consegue entender como é o edifício. Então a estrutura é toda branca, todo o sistema de circulação vertical, que são aquelas famosas escadas rolantes que tem na fachada, os elevadores são vermelhos. Aí você tem os sistemas de elétrica, hidráulica e ar-condicionado, que cada um é de uma cor, um é azul, outro é verde, o outro é amarelo. Ele rompe com o gabarito de Paris, são uma média de uns 6 andares, ele tem uns equivalentes, que seria uns 9 andares de altura, então ele paira mais alto sobre o entorno, você consegue subir aquelas escadas rolantes e ter uma vista do alto da cidade visitando esse projeto. Essa é uma linha que ele continuou pesquisando em outros trabalhos. Outros trabalhos que ele desenvolveu que são interessantes, que acho que são os mais famosos, tem um terminal de Barajas em Madrid, que é uma obra mastodôntica, tem mais de 1 quilômetro de comprimento, terminal, todo formado por sistemas de pilares metálicos. O edifício é tão grande que eles estudaram até uma escala cromática, os pilares vão mudando de cor para você conseguir se situar em que ponto do edifício você está. Parece muito interessante que eu pude ter, eu visitei o escritório desse arquiteto em Londres. É uma
uma versão pequena, né, um pouco simboliza as ideias deles, né? Então é um edifício de estrutura metálica, racional, tinha alguns elementos de fachada com grises móveis, né? É um edifício que está de frente para o Tamisa, uma relação muito próxima com o rio. É um escritório grande, de modo geral, tinha cerca de 100 funcionários do mundo todo. Um escritório grande, mas não tão grande quanto o do Foster, né? Eles começaram a carreira juntos, mas o Norman Foster seguiu uma ideia, um conceito muito mais de desenvolver uma grande empresa, uma corporação de arquitetura, né? Tem mais de 1000 funcionários, o Norman Foster, enquanto o Rogers ficou numa escala comparativa bem menor, com cerca de 100 funcionários. Funcionários numa escala um pouco de ateliê, né? Tem um acompanhamento mais próximo dos projetos, é um arquiteto bastante engajado na causa da sustentabilidade, que é um desdobramento dessa aplicação do high-tech, né? Então ele teve bastante envolvimento no planejamento urbano de Londres, fez parte de alguns conselhos, era consultor do prefeito de Londres, então ele é um dos principais defensores do conceito da cidade compacta, densa, com muitas atividades juntas, intensas, com pequenas distâncias de deslocamento. Então é um arquiteto que, além da importante produção arquitetônica, é um arquiteto que produziu ideias também, né? Escreveu e defendeu conceitos urbanísticos que são muito aplicáveis, né, e muito pertinentes para a realidade que a gente vive hoje e para a realidade do futuro próximo. Que a cobertura desse prédio parece igual uma boca, porque é muito inclinado assim. Você acha estranho esse prédio? Ou você acha bonito? Um pouco estranho. É assim, não dá pra ver os canos de água, os canos de... todos os canos que tem nos prédios e não fica aparente assim.